Em Comunhão é o nosso programa de cada semana, é o nosso momento de reunião através da TV Aparecida. A alegria de estarmos mais uma vez como se estivesse aí na sala de sua casa, da sua comunidade e poder partilhar, bater um papo assim bem tranquilo. Inclusive você pode até sugerir para a gente aquilo que você gostaria que nós conversássemos neste programa semanal Em Comunhão. Minha gente, estamos no Advento. Estamos preparando o nosso coração, espero que também preparando a nossa família, preparando a nossa comunidade para celebrar aquele mistério maravilhoso que se encarna numa pequenina criança, o mistério da encarnação do Verbo Divino. Isso deve trazer para nós a esperança, e a esperança provoca alegria, e é tão importante que isso aconteça lá dentro do nosso coração. É sempre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos leva a penetrar cada vez de novo nesse mistério maravilhoso de um amor louco de Deus pela humanidade. E nós queremos então, nesta reunião ou neste encontro em comunhão, refletir um pouco sobre um tema importante. Como ajudar em nossa caminhada no tempo do Advento, como ajudar a gente a aprofundar, refletir sobre as promessas messiânicas, sobre tudo aquilo que foi o anúncio da vinda de um Messias Salvador para a humanidade. E aí então eu convidei mais uma vez uma querida amiga que já tem estado conosco, a Dona Benedita de Souza, a nossa professora Dita, né? Mestre em Ciências da Religião, principalmente a área bíblica, Antigo Testamento. Professora Dita, mais uma vez bem-vinda, minha querida. Muito obrigada ao senhor e aos ouvintes e aos telespectadores que estão nos vendo. E é um prazer enorme estar aqui para a gente falar sobre a encarnação de Jesus, as promessas messiânicas. É algo que interessa a todos nós nessa chegada do Natal. É verdade, né? Ela é lá de São José dos Campos, né? Isso! E também a alegria de contar com o professor Denis Duarte, especialista em Bíblia, Ciência da Religião, pesquisador, escritor. Não é? E aqui eu já tenho um livrinho dele, Estudo Bíblico, olha que bonitinho. Estudo Bíblico, diz como fazer, por onde começar. É o primeiro de muitos. Já tem alguns livros, mas pela minha própria editora é o primeiro. Essa é a grande pergunta que eu ouço por aí, padre. Estudo bíblico, como é que eu faço? Para começar, como é que eu faço e por onde eu começo? Então, eu indico nesse livro a Lexio Divina, que é a leitura orante da Bíblia. Eu ensino passo a passo, por onde começar, para quem quer fazer estudo bíblico aí, sempre que possível, né? Aí, Denis, bem-vindo mais uma vez, viu? A alegria de ter você aqui com a gente. Obrigado, querido padre, é sempre um prazer participar aqui da TV Aparecida. E é bom, são dois leigos, uma leiga e um leigo que tem e que se debruçam com gosto, não é mesmo? Sobre a Bíblia Sagrada, sobre a pastoral, sobre esse engajamento tão forte, né, de sentir eu sou um discípulo, uma discípula missionária de Jesus, né? E eu sou um leigo. Ou seja, alguém que está empenhado, gosta e tem a alegria de ser cristão, de viver e crescer em comunidade. Então, nós queremos, nesse momento, pedir a Deus que nos abençoe para que a gente entrar na Palavra de Deus, tem que sempre, o primeiro passo é pedir a luz do Espírito Santo. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse versículo do Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 42 e 43. Preste atenção. Ele mandou que pregássemos ao povo e dessemos testemunho de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, estabelecido por Deus. Dele dão testemunho todos os profetas, dizendo: todo o que nele crer receberá, por seu nome, o perdão dos pecados. Aí estamos, promessas messiânicas, esperança de um Messias. Uma esperança que fez um povo do Antigo Testamento caminhar durante milênios. Aí sempre animado pelos seus profetas, caminhando, caindo, retrocedendo, mas mantendo essas promessas. Professora Dita, o que significa isso, promessas messiânicas? Uma primeira ideia para quem está nos ouvindo e assistindo. É muito bom quando a gente ouve promessa, é muito comum para nós católicos a palavra promessa. E como? Não é? Porque nós fazemos sempre promessa, gostamos que as promessas sejam cumpridas. E quando essa promessa vem de Deus, a gente sabe que realmente ela é cumprida. E quando surge essa promessa? Eu diria, padre, que essa promessa caminha toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura.
porque desde o Gênesis 3, na desobediência, nessa simbologia da expulsão do paraíso, e acontece toda aquela situação difícil e ruim para a humanidade. E aí vem no mesmo capítulo 3, versículo 15, Deus dá a resposta, né? Ali vem a desobediência e depois vem a obediência e a promessa. Deus é um promesseiro de primeira qualidade. Promesseiro. Ali no 3,15 a gente vê bem aquela promessa de Deus, né? Que vai surgir aquele que vem, o grande Messias, que vai salvar o povo, que vai libertar esse povo, que vai fazer esse povo enxergar qual é o projeto realmente de Deus. Porque esse projeto de Deus, a gente vê, Padre, que desde o início, desde a criação, esse projeto de Deus vem sendo colocado em ordem, mas há uma desordem. E se a gente pensar bem a nível de linha de tempo, isso desde Abraão, não é? Vem depois vem os juízes, depois vem os profetas, a monarquia, sempre há uma desobediência e Deus continua na promessa. Para você, Denis, promessas messiânicas, o que traz para nós? É muito bonito porque o Antigo Testamento, sobretudo, ele apresenta essas promessas para nós, ou seja, virá o Messias. E os profetas, sobretudo, indicam como esse Messias virá. Dão detalhes de como esse Messias surgirá, o que ele vai fazer, como ele agirá. E aí, quando nós vamos para o Novo Testamento, nos Evangelhos, onde está lá o Messias, nós já mudamos a nomenclatura. De promessas messiânicas, agora são as profecias de cumprimento que nós apresentamos lá. São Mateus, sobretudo, é mestre nisso. No Evangelho de São Mateus, o tempo inteiro, é São Mateus apresentando Jesus como aquele que está cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Como dizia a Escritura, como disse o profeta Isaías. Exatamente, isso é que São Mateus, sobretudo, faz isso o tempo todo. Ele apresenta essas profecias de cumprimento, ou seja, aqui está a realização da promessa. Evidentemente. Ou seja, a nossa esperança não é vã. Nós sabemos em quem nós colocamos a nossa esperança, né? Como todos no Antigo Testamento colocaram, e essas profecias todas, essas promessas todas messiânicas se cumprem em nosso Senhor Jesus Cristo, como atestam os evangelistas. Quem é esse o Messias? Quem é o Messias? O Messias para nós é Jesus. Mas a gente fazendo essa caminhada, Padre, a gente percebe que no Antigo Testamento, no povo judeu, eles já esperavam o Messias. Só que o Messias do Antigo Testamento, antes do exílio, é o Messias, não o Messias individual, mas o Messias, o enviado de Deus. Então, se dá o nome de Messias para os patriarcas, até Ciro, né? Até Ciro, que não é judeu, é chamado de Messias. E muitos outros são chamados de Messias. Quem é o Messias? O Messias, para eles, era aquele que vinha ajudá-lo, salvá-lo de alguma situação. Mas a situação se torna a necessidade maior de um Messias no exílio. Quando o povo vai embora e se sente que Deus o abandonou. Como Deus me abandonou? Deus me prometeu, Deus fez promessas, não pode ele ter me abandonado. E lá nesse tempo do exílio, é um tempo de 70 anos ou mais ou menos, que eles começam a pensar nesse cumprimento dessa promessa. E é quando a gente vê todos os textos relidos, reescritos e repensados. Que é esse Messias? Aí o Messias assume o individualismo. O Messias é alguém que é descendente do rei Davi, é um judeu, possivelmente do território de Judá. E aí os profetas vão nos ajudar. Vai nascer em Belém, diz Miqueias, né? Cada profeta vai dizer mais ou menos como imagina esse Messias que Deus vai enviar. Aí é uma pessoa, né? É alguém que vem me salvar. E essa situação se torna forte até o período grego. Até o período grego, 300 e pouco antes de Cristo, já se pensava muito sobre esse Messias individual, né? No Império Romano, então, é muito forte. Por quê? Porque o sofrimento do povo se torna prático. Não aquele sofrimento que foi lá no exílio, que ele voltou e reergueu o templo, reergueu tudo. Mas agora no sofrimento
individual. Então, eles precisam de um Messias libertador. É um libertador, é alguém que vem para libertar, né? Como é que você sente aí o Messias? Porque, como disse a professora, a profecia, ela surge sempre em momento de crise. Sempre no momento de dificuldade. Por isso a necessidade, inclusive, do surgimento do profeta e de anunciar, de renovar essa esperança de libertação. De renovar essa esperança nesse Messias que é o ungido, é aquele que vai dar a libertação, é aquele que vai tirar as pessoas daquela situação de sofrimento. Então isso alimenta a esperança da gente, né? E nos momentos de crise a gente precisa rever a Sagrada Escritura e falar assim, desde o início do povo de Deus até hoje, nós precisamos olhar para a Sagrada Escritura e pensar, nós temos um libertador, nós não caminhamos sozinhos. Por mais que a situação esteja, por mais que eu esteja na crise, não seja, independente qual seja ela, eu preciso manter a esperança no meu libertador, no meu Salvador. E eu creio que é importante, nós estamos falando com essa expressão, mas não esqueça, eu acho que você já sabe, quando a gente fala Messias, nós estamos usando uma palavra hebraica, né? Que para nós depois em grego, a gente vai dizer Christos, né? É a mesma coisa, Messias ou ungido, Christos ou ungido. E nós, então, que recebemos o sacramento do Crisma, somos também Christos, cristãos ungidos. Então, essa palavra, o nome do Filho de Maria e do nosso Messias é Jesus, né? E nós sempre falamos Jesus Cristo, ou seja, Jesus o ungido. O ungido. E para nós, essas promessas todas de que fala Denis, fala a professora Rita, foram cumpridas plenamente nesse Jesus Cristo. E cumpridas plenamente muito além de todas as expectativas, muito além de todos os anúncios, né? Porque eu acho sempre, sabe, Denis, que quando a gente fala assim, é o filho de Davi, é muito pouco. É descendente, não sei o quê, é muito pouco, né? A surpresa que o Pai fez para nós foi muito além do que todas as páginas do Antigo Testamento poderiam ter descrito, ter apontado, né? Eu acho que agora no Advento, para nós cristãos, a gente vai celebrar aquele fato mais espantoso e eu digo também mais absurdo do amor do nosso Deus por nós, né? É exatamente isso, Denis, que eu gostaria que você pudesse entrar para que depois a gente relesse textos do Antigo Testamento e em cima dessa surpresa que, vamos e venhamos, a gente encontra poucas referências no Antigo Testamento. Deus tanto nos amou que nos deu o seu próprio Filho. Me entendam bem que a gente crê num absurdo. É isso, né? E loucura. A gente crê num absurdo, que é uma menina de 12 a 15 anos, sim, fica grávida do Espírito Santo e no útero dela está o Filho de Deus, o Filho daquele que é criador de todas as coisas, dentro de uma criatura finita, dentro de uma criaturazinha pequena, porque é uma jovenzinha de 12 anos, 13 anos, né? E ali está o Filho de Deus. Por isso que nós cremos, de fato, num grande absurdo. E é um maravilhoso absurdo. Né? Mas a gente realmente precisa tomar consciência disso. Que não é um homem 100% homem, exceto no pecado, mas é, sobretudo, Filho de Deus. Por isso, a gente não pode deixar passar e entender apenas como o Senhor diz. É o filho de Davi, né? É o rei que virá, mas é entender que é um reino que, inclusive, não é desse mundo. Você poderia ajudando a apontar aí no Antigo Testamento? Você já pegou o Gênesis, ali Deus já se amarrou. Já peguei o Gênesis e a gente vem do Gênesis até Malaquias e depois entra nos Evangelhos e tudo fala desse Messias, o nosso Messias, o Messias Jesus. Mas se a gente olhar, padre, no Antigo Testamento e buscar o nosso Messias, Jesus Cristo, mesmo nos textos judeus, mesmo com as palavras de Moisés, nós vamos encontrar. Esse texto do Deuteronômio 4, que é o último discurso de Moisés, ele fala como é que será esse Messias. É preciso ter hoje, ele diz aqui no primeiro versículo, é preciso ter hoje o cumprimento dos preceitos que Deus nos deu.
se nós não cumprirmos os preceitos, se nós não vivemos em comunhão com Deus, se nós não buscarmos esse Deus, viver o seu projeto, né? Porque o projeto de Deus, desde a criação do ser humano, que esse projeto está em prática, só que não é cumprido como Deus quer, né? Até chegar em Nossa Senhora, como disse o Denis, até chegar em Nossa Senhora, e o anjo traz essa mensagem, né? Vai nascer um filho que é pelo poder do Espírito Santo, mas ele se chamará Jesus. Não é José que vai dizer o nome dele, mas Deus disse que ele se chamará Jesus. E quem é Jesus? É aquele que vem nos libertar, é o Salvador. É o Salvador da humanidade. Sim. Aquele Salvador que desde lá do Gênesis, caminhando por todas as Escrituras, se busca. Né? E ele diz nesse último discurso de Moisés, eu achei lindo, é longo, 39 versículos, mas ele fala realmente como é que eu tenho que esperar esse Messias que Deus vai enviar pela promessa. No fundo, não é muito importante perceber que vem desde a história, desde a promessa em Gênesis, sim, passando pela história de Noé, né? Sim. É Deus querendo a todo custo estabelecer uma aliança com a humanidade. Correto. É o divino com o humano, né? E Deus vai colocando esses sinais, né? A aliança do Sinai aí com Moisés, né? Eles até seja fiel à minha aliança. Verdade. Seja fiel à minha aliança, né? Ou seja, o messianismo, ele traz por detrás, né, essa, não digo saudade, e essa esperança de uma aliança que não se quebre mais. Porque parece que as alianças vão se desfazendo e Deus quer uma aliança que nunca mais vai se romper, né? Você poderia lembrar também alguns textos aí do Antigo Testamento que apontam para aquele que nos deu uma aliança eterna? Tem alguns textos que eu gosto muito. Tem um que é Neemias, quando fala, olha, virá uma estrela, mas ele diz, eu não vejo essa estrela, mas ela virá. Ah, sim. Ou seja, ele está apontando para o futuro, para a estrela de Belém, que vai apontar o Messias. Mas eu acho bonito que ele fala assim, eu ainda não vejo, mas eu acredito, eu tenho fé que isso vai acontecer, porque isso é palavra de Deus. Então ele aponta para o futuro, certo. Ele já desperta a fé nas pessoas. Essa estrela virá e um cetro se levantará em Israel, ou seja, um rei se levantará em Israel. E tem Oséias. Oséias eu gosto muito, padre. É um profeta que eu gosto porque Oséias, quando ele faz as profecias, ele faz a partir das coisas que ele vive, né? Da vida dele. É uma categoria de profecia, vamos dizer assim. E Oséias, quando fala de Israel, ele chama Israel de... Deus falando através de Oséias, né? Meu pequeno menino Israel, eu vou te livrar do Egito. Já é também uma referência à família sagrada que tem que ir para o Egito e depois volta para a Terra Prometida, né? Já tem esse apontamento aí. Então, são essas passagens que, algumas delas, né, que nos apontam, os profetas e os outros textos do Antigo Testamento nos apontam com muita delicadeza aquilo que vai acontecer, despertando em nós a fé. Veja, o próprio profeta Neemias fala assim, eu ainda não vejo essa estrela, mas ela virá. E é uma esperança, mas não é uma esperança qualquer, é uma esperança baseada na fé, naquilo que Deus disse àquelas pessoas, isso é importante. Exatamente, E o tempo do advento para nós é tão importante porque quem não espera não alcança. Então é tão importante saber, né? Eu tenho que esperar para poder alcançar. Advento é chegada, a chegada está sendo anunciada, mas só quem espera é que vai usufruir dessa chegada. Havia milhões de habitantes no mundo, não eram muitos os que esperavam e que puderam realmente celebrar essa chegada. E continua acontecendo até hoje. Por isso o Advento nos prepara para essa chegada que se renova. Dito um pouquinho mais, entende? Porque a gente tem Miqueias, tem Isaías, né? Esse que realmente a igreja celebra o tempo todo como sendo anunciadores de Jesus. Eu acho interessante quando a gente olha assim para os evangelhos, nessa caminhada do Antigo para o Novo Testamento, quando São Mateus, como o Denis colocou bem, São Mateus, ele como judeu, né, e como discípulo de Jesus, ele vê nessa chegada do Messias, Jesus Cristo, uma promessa lá das alianças, lá do Antigo Testamento. Então ele vai ligar tudo a essa promessa lá do Antigo Testamento. E muito bonito que só ele coloca os magos,
não é? Ah, sim. Só ele tem o texto dos magos, né? Por que só ele tem o texto dos magos? Porque ele pensa, né? Voltando ao que o Denis falou daquela estrela, né? Que os magos lá de longe vêm seguindo aquela estrela, esses magos representam toda a humanidade, né? São pessoas que não são judeus, que podem ter sido ricos, que são ingênuos, né? Porque vão procurar o Messias num palácio, né? Eles fazem uma ligação de que Sim. o Messias é rei e o rei vai nascer no palácio. Então, a ingenuidade deles os leva a perceber que tipo de Messias era aquele que nasceu, né? Então, mesmo que São Mateus coloca a chegada dos magos muito tempo depois, né? A gente analisando bem vê que os magos, São Mateus não coloca na manjedoura, mas na casa de Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora estava lá em Belém. Então, ele chega aqueles magos com aqueles presentes e cada presente representa o amor de Deus que o senhor tanto falou, né? É o amor de Deus representado no ouro, no incenso e na mirra. Quer dizer, todo tipo de amor, do amor de Deus dentro daqueles 3 objetos que são tão simbólicos para nós, né? E é tão cristãos. bom, né, Rita, a gente lembrar sempre para você que as promessas messiânicas, não é que o profeta enxergou Jesus, entende? Ele estava falando de situações concretas ali da vida do povo dele, tentando dar esperança, né? Ele possivelmente nunca imaginou que um dia nós iríamos reler o texto, né, e falar, não, mas isso aqui é Jesus. Não foi o rei tal, não foi fulano tal que ele estava anunciando. Sem que ele mesmo tivesse consciência, ele estava anunciando a vinda de Jesus, né? O profeta Isaías, lá, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele não estava pensando em Jesus, ele estava pensando ali em o rei que ia nascer, né? Mas Deus consegue projetar através de um momento da vida de uma pessoa um acontecimento que estava distante demais dele, né? E que hoje a gente reconhece. Poxa, como é que o Isaías já falava nisso, né? Como é que lá o Miqueias já estava falando, Belém, você não vai ser a mais pequenina das cidades, não, você vai ser importante, porque é você aí que vai nascer o rei, né? É muito interessante isso aí, né? Isso faz a gente crer que de fato é palavra de Deus. Exatamente. Textos às vezes escritos em lugares diferentes, por mãos diferentes, nós temos uma unidade de sentido, ou no caso como o senhor apresentou, profetas que falavam de uma situação, da crise que eles viviam naquele momento. Exato. E que Deus usa para nos mostrar depois a nova e eterna aliança, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então só podemos acreditar que de fato essa biblioteca que nós temos, que é a Bíblia, ela é de fato inspirada pelo Espírito Santo, ela é de fato palavra de Deus. E é tão importante a gente ter consciência, a Bíblia não é um poema criado por um artista, um autor, entende? É uma história. História de alegrias e tristezas, fidelidade e infidelidade de um povo, né? E um Deus que não se cansa de estar presente nessa história e corrige o rumo do caminho do povo e acerta aqui. É impressionante, né? Até nós chegarmos a Jesus. Eu queria ainda, porque os tempos sempre é escasso quando a gente começa a conversar aqui no programa Em Comunhão, mas é muito importante que, Denis, há uma certa quebra na expectativa que foi se criando na mentalidade de muita gente ali, até do tempo de Jesus, em que eles desenhavam um tipo de Messias, né? Evidentemente que eles queriam que fosse alguém com capa, espada, exército, carros de guerra, para acabar com os romanos, acabar com Herodes, né? E de repente surge Jesus de Nazaré, entende? Manso e humilde de coração. Como que foi essa quebra, digamos assim, de imaginário e de esperança que houve e que, no fundo, acabou levando muitos daquele povo a pregar Jesus na cruz? É o risco que nós temos hoje, de não entendermos uma frase para mim que ela é central nos evangelhos. Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. O que quer dizer isso? Não é que nós estamos falando de um exército de Jesus no outro mundo, não. Nós estamos falando que eu não penso como este mundo pensa. Ou como o próprio Isaías já havia dito lá atrás, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque muitos dos discípulos de Jesus, inclusive,
no início da caminhada, esperavam esse Messias libertador que ia vencer por armas Sim. o exército romano, o Império Romano. E Jesus vai dizer, não, não é assim que funciona. Eu penso diferente, os meus pensamentos não são os vossos. O meu reino não é desse mundo. Ou seja, nós precisamos nos configurar a Cristo, é isso. É olhar para esse mundo e não pensar como esse mundo. É olhar como Jesus olhou. Sim. Essa é a nossa grande missão nesse mundo, ser cristão como, de fato, o Cristo. Porque a gente ainda luta por poder, a gente ainda luta por status, a gente ainda luta por dinheiro, mas Jesus vai dizer, não é esse o meu pensamento. Os meus pensamentos não são os vossos. O meu reino não é desse mundo. Não pense como se penso nesse mundo. Vamos agir de modo diferente. E essa é uma conversão que necessitamos para cada geração, porque a tentação, triste tentação, é a do poder e da riqueza, né? E de repente me surge o Messias, que é simplesmente a encarnação do amor do Pai. E eu acho esse Messias, padre, o Messias de Lucas, né? É. Enquanto a gente vê o Messias como o Denis falou, nós vivemos hoje uma situação semelhante. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. São Mateus, como um bom judeu, como tinha ensinamentos do Antigo Testamento, das Escrituras, imaginava o Messias libertador pela espada, o Messias descendente do rei Davi. Quem era o rei Davi? Era um guerreiro. Não é? E esse guerreiro era o que estava no imaginário dos judeus, da maioria dos judeus. Então, quando chega Jesus, que é o Jesus de Lucas, não é? Para todos, um Jesus humano, misericordioso, que ensina o Pai Nosso como Deus fosse Pai de todos, não é? Meu Pai, não, nosso Pai. Né? O Abba, o papaizinho, aquele pai íntimo. Então, esse Jesus de São Lucas, quando formos estudar os evangelhos, vamos perceber que é bem diferente, é como ele imagina o Messias, aquele Messias que foi citado. Certo. Que não é desse mundo, mas é o Messias que procura colocar em prática as promessas do Antigo Testamento, das alianças que não foram cumpridas. Eu acho que é tão importante isso, porque celebramos o Advento, né? O povo de Deus do Antigo Testamento celebrou um Advento longuíssimo, né? Pelo menos de 2000 anos, né? Celebraram, uma espera né? longa. E é tão importante que quando Jesus chega, aqueles que representavam poder, riqueza, estavam praticamente buscando o lado do ódio, da luta armada, entende? Da conquista violenta. E esse mundo do ódio acabou sacrificando o seu próprio Messias. Sim. Né? Que Jesus não aceitou isso. Eu acho que no Advento a gente tem que rever sempre, né? Quais as minhas esperanças? É de vencer o outro, acabar com o outro? É de ódio? É de levar vantagem? Ou é de amor? Porque se não for de amor, não vale a pena montar o nosso presépio. Ali não está um guerreiro, ali está uma criança necessitando do nosso abraço, necessitando do nosso carinho, né? E dizendo, eu sou o amor. Jesus, no Evangelho de São João, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é um caminho. Eu tenho que escolher por qual caminho, então, eu vou trilhar. O caminho do Cristo ou o caminho que me leva justamente a buscar poder, riqueza, força? Para mim, Evangelho, quando eu olho para Jesus nos Evangelhos, é sempre uma escolha. É sempre uma escolha. Que caminho eu vou seguir? Né? E fazer esse percurso que nós estamos fazendo nesse advento é esperar esse Messias que me apresenta esse caminho. Um caminho de misericórdia, um caminho de amor ao próximo, de amor a Deus. Que é quebrar o paradigma. Que é quebrar o paradigma do que a gente aprende e vê no dia a dia. Né? O caminho do Cristo é isso, conversão é isso, é mudança de caminho. Né? A conversão significa isso. Num trânsito você vai se converter à direita ou conversão à direita ou conversão à esquerda quando você está dirigindo. Então, conversão, por isso que nós somos chamados a isso nesse período. Vamos sair do caminho que estamos, se estamos no caminho do egoísmo, se estamos no caminho da injustiça, e vamos entrar no caminho do Cristo, que é de misericórdia e amor. Eu creio que é muito importante. Nós já estamos terminando o nosso tempo. Prepare o seu coração para vivenciar bem esse tempo de advento. Entende? Eu não gosto de dizer que cristão tem que estar em contradição, mas eu gosto de dizer que o cristão tem que fazer a diferença.
dentro de uma sociedade que ainda não aceitou o caminho de Jesus. As estruturas em que nós vivemos estão muito distantes daquilo que Jesus deseja de nós. Estão mais próximas das estruturas lá do Império Romano, de qualquer outra coisa, do que daquilo que Jesus quer de nós. É uma conversão, mas é uma conversão para o amor, porque só o amor nos faz penetrar no mistério maravilhoso dessa trindade e comunhão, que desde toda a eternidade vive essa energia profunda do amor. Sem isso, nós não somos cristãos, nós não somos ungidos como Jesus. E isso é importante para nós, uma conversão, como diz Denis, muito importante para a nossa vida. Nós vamos continuar ainda conversando sobre o Advento. Eu queria agradecer a sua atenção nesse momento. Prepare-se para novamente a gente poder conversar e falar sobre esse mistério maravilhoso, que não é feito de afirmações, mas é feito de uma história humana profundamente concreta e que tem uma aliança eterna com o divino, com Deus, com a Trindade Santa. Professora Dita, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, minha irmã. Muito obrigado, professor Denis, né? E obrigado a você que está aí conosco. Fique com Deus, Nossa Senhora abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.